Muito bem. Acho que agora a gente vai conseguir resolver tudo. Pronto. Essa ignorância, vamos dizer assim, esse analfabetismo tecnológico, que é difícil. Pessoal, boa noite a vocês mais uma vez. Boa noite. Eu peço perdão pelo atraso, mas nós estávamos transmitindo aqui, não estávamos conseguindo transmitir pela página, estava apenas pelo meu perfil pessoal. Agora a gente conseguiu resolver, então temos 15 minutos aí, 16 de atraso. Peço desculpas a vocês, mas exatamente porque nós não estávamos conseguindo fazer a transmissão. Quero agradecer também ao pessoal do Instagram, tiveram a paciência de esperar um pouquinho mais, né? Me perdoem aí a minha ignorância, assim, o meu conhecimento sofrível nessa questão de tecnologia, mas nós vamos conversando aqui. Primeiro, dar um abraço em cada um, em cada uma, você que me acompanha pelas redes sociais. Nós estamos com uma página hoje, tanto no Instagram, um perfil muito bom, um perfil do Facebook também com quase 80 mil pessoas já acompanhando. E o mais importante, primeiro, são 80 mil pessoas que participam, que querem conhecer bem da política, que nos apoiam em todos os assuntos, e, portanto, é uma página que nos ajuda e muito a entender o que está acontecendo e os caminhos da política. Então, a você, meu muito obrigado, você que participa conosco sempre e que traz aqui a sua opinião. Mesma coisa no Instagram, a você, meu muito obrigado, que acompanha, que tem participado, tem mandado a sua opinião. Isso é algo muito, muito interessante da gente ver, que a política precisa, né, desse feedback de vocês em relação a isso. Eu comecei falando um pouquinho sobre o ano passado, 2019. 2019 foi um ano muito bom. Primeiro ano de mandato, um ano de aprendizado, mas, antes de tudo, um ano em que nós buscamos conhecer bem como funciona a questão política e começar a trazer Minas Gerais de volta para o cenário. E esse 2020, nós já estamos começando a ter os primeiros resultados. Ano passado foi um ano de muita discussão, um ano em que a bancada trabalhou não tão unida como a gente gostaria. E esse agora de 2020, a gente começa a ter os desdobramentos dos principais assuntos para a nossa Minas Gerais, o que me deixa muito feliz em poder trazer boas notícias para vocês, apesar do cenário que ainda é meio complicado. Claro, nós ainda não chegamos logo, né, ao ponto que a gente gostaria. Eu sei que tem muita gente impaciente, que a gente quer que as coisas andem, funcionem, mas a gente precisa caminhar construindo de uma forma mais sólida, mais segura, para que lá na frente a gente não viva os retrocessos que nós já vivemos no país em outros pontos. Portanto, 2019 foi um ano de avanços, poucos, mas um ano de avanços, e você pode me perguntar, mas Carlos Viana, 2020 vai ser um ano melhor? Vai. Não será um ano pior que 2019, será um ano em que a gente avançará um pouco mais, mas para 2021 nós teremos sim um tempo bem melhor na economia, especialmente do Brasil, com a redução da taxa de desemprego, que é uma das que mais interessa as pessoas, caminhando hoje para se tornar bem menor do que foi herdado eram 13 milhões de desempregados, estamos em 11,5, ainda temos muito que caminhar, não é, gente? Mas já melhoramos bastante em relação ao que estava. Sobre o governo aqui em Brasília, vocês sabem que há percalços, né? Uma confusão, o presidente falou isso, o filho falou aquilo, e a confusão toda. Mas o mais importante é o que ele decide para nós. É o que eu estou preocupado. Se falou, se não falou, eu não quero saber. Eu estou preocupado é o seguinte, quais são as decisões que serão tomadas para Minas Gerais? Quais são as decisões que nós vamos colocar em pauta para que a gente possa melhorar a vida das cidades, das pessoas, para que a gente possa ajudar a resolver as questões. Essa é a minha preocupação, esse é o meu foco na política. Não vou entrar em debates, em fofocas, nada, porque a gente em Minas, vocês sabem, eu tenho falado, nós temos 20 anos de atraso em Minas Gerais que nós temos que corrigir. E aqui no Senado, nós tivemos uma ausência muito grande da política de senadores acompanhando os interesses de Minas Gerais. E que agora a gente começa a corrigir. Graças a Deus, a gente tem conseguido trazer os primeiros resultados. A proposta dessa live hoje é falarmos sobre estradas, BR-040 em especial, tem uma excelente notícia para todos nós mineiros. Nós falamos sobre a desaposentação, que teve hoje um capítulo importante
aqui em Brasília. Falamos também sobre reforma tributária, que é outro assunto que interessa diretamente a todos os brasileiros. É mais técnico, mas, em compensação, é um assunto que pode fazer com que o país tenha um custo menor e a gente conseguir fazer com que a economia ande mais rápido, né? Vamos falar primeiro sobre estradas. Nós temos uma excelente notícia, que é o decreto de entrega agora e de abertura de um novo processo para a licitação da BR-040, ligando Juiz de Fora até Brasília, onde estamos. Vocês sabem bem, essa rodovia foi concessionada lá em 2014, um processo que não deu certo, um processo que onerou principalmente os mineiros. São 90 mil pessoas que pagam pedágio praticamente todos os dias, um pedágio de R$ 5,35, uma estrada que não oferece segurança, não oferece conforto nenhum. Eu passei por ela agora, na semana passada, indo para Tiradentes, eu fui pela 040. Quando você chega ali no trevo de Ouro Branco, tem uma pontezinha em curva que não foi duplicada. Há um congestionamento absurdo para poder entrar numa ponte. É ônibus, caminhão parado. Isso é uma perda de tempo, de produtividade para todos nós, porque você paga um pedágio. Nós pagamos R$ 5,35 por trecho para poder ter uma ponte que não foi duplicada e que, infelizmente, gera um congestionamento para as pessoas. Isso é inimaginável, gente, num momento como o nosso hoje, em Minas Gerais, que a gente precisa produzir, o país está precisando andar, está precisando gerar riqueza. Então, essa concessão, ela é hoje a melhor de se resolver. O governo, ano passado, a empresa, eu tenho a data certinha aqui, olha, a empresa pediu em agosto do ano passado a devolução da rodovia, porque não tinha interesse em dar sequência. Em 18 de fevereiro agora, o pedido foi oficialmente qualificado por um decreto presidencial de 10.248. O que é isso? O governo aceitou a devolução da rodovia 040 e agora o que vai acontecer? Vai ser feito um levantamento de qual é a indenização que o grupo que quer o concessionário tem direito. Eles duplicaram 73 quilômetros lá em Goiás. Não duplicaram nos pontos que nós mais precisávamos, que era Itabirito, Congonhas, os trechos mais perigosos, onde a gente se arrisca mais. Mas eles têm direito à indenização. A questão é, como a tarifa é 5,35, 5,30, o preço real é 3,50. Essa diferença vai ser usada para compensação junto ao governo, é algo pacífico, não há nenhum problema em relação a isso. O que vai acontecer é que ela pode ficar até 2 anos ainda. Por quê, gente? O ideal é que o governo já resolvesse rápido. Até agosto nós poderíamos ter uma nova licitação. Mas a ANTT, conversei lá agora há pouco, na superintendência, e eles querem transformar a 040 numa das estradas mais modernas em termos de exigência do governo para a segurança e para o atendimento. Então, pode ser que, sendo feito um novo projeto, isso vai demorar, de fato, mais 1 ano e meio até 2 anos para que haja uma nova concessionária. Mas, se o estudo indicar que é possível fazer uma concessão agora com as mesmas bases de antes, o governo, então, terá mais agilidade, poderá resolver esse assunto o mais rápido possível. Por quê? Por exemplo, o trecho saída de Brasília, quem conhece bem, do anel rodoviário para Brasília, é algo muito complicado. Ali as intervenções são difíceis. O governo pode optar em fazer um anel, uma outra saída, e não utilizar aquela. Pode-se construir uma nova via que vai sair lá na região da Ceasa, em Neves. É um estudo que está sendo feito e que pode ser levantado para os próximos anos. Portanto, esse projeto de duplicação da 040, ele passará junto à ANTT por uma reavaliação, e essa reavaliação é que determinará o prazo para que a gente tenha uma nova concessionária. Até lá, a Via 040 continuará tapando os buracos, tem que ser mais ágil, inclusive os Via 040 estão nos assistindo, tem que ser mais ágil, tem muito buraco, muita gente reclamando, o período de chuvas está aí, mas é preciso que se trabalhe com mais rapidez para atender, já que vai continuar pagando os R$ 5,35. Outro ponto que nós temos conversado com o governo sobre a 040, a licitação tem de começar pelos trechos mais perigosos. Essa história de fazer a duplicação lá em área reta, como foi em Goiás, onde os acidentes não acontecem, não interessa a nós.
Nós queremos um compromisso do governo, e isso nós temos conversado com o ministro Tarcísio Freitas, da infraestrutura, para que comece nos pontos mais complicados, como eu falei com vocês, do trevo de Ouro Preto até Itabirito, até Congonhas, até a entrada de Barbacena. Ali é que nós temos que duplicar a maior parte do trecho para poder dar mais segurança aos motoristas. Então, estamos atentos a isso aqui, para que a gente possa trazer. Portanto, 040, sendo devolvido o decreto assinado dia 18 agora, ontem, né, naturalmente, você já recebendo as informações em primeira mão. Isso começou no ano passado, imaginem, começamos a discutir isso ano passado, um ano inteiro de negociações, para a gente conseguir um decreto agora, dia 18 de fevereiro, praticamente um ano depois, e nós vamos trabalhar o projeto da 040 para o futuro. Eu acredito que sejam essas as informações todas. Eu sei que muita gente está impaciente, vai falar assim, ô Carlos Viana, mas puxa vida, pagar pedágio, continuar com... Olha, existe o nosso desejo, a nossa expectativa e existe a realidade. Não adianta absolutamente nada a gente querer criar, né, um mundo diferente do que a gente vive. A gente vai construir um mundo novo. Aí é outra história. A gente pode construir um momento novo, mas a gente tem que conviver com o que está sendo colocado. Pois bem, a 040, as informações são essas. Outro ponto importante, a BR-262. O que nós não queríamos acabou acontecendo. A 262 está judicializada. A empresa acionou o governo na justiça. Por quê? Porque a empresa entende que a indenização dela tem que ser muito maior do que está sendo oferecida no decreto assinado pelo governo, que prevê um determinado índice, um determinado valor de indenização. A empresa entende que está no prejuízo e que quer um valor muito maior. Há uma possibilidade de acordo, já sinalizaram nesse sentido, porque a 262, depois de Nova Serrana, é outra pista, né, uma outra estrada muito importante para Minas Gerais, para atender especialmente o pessoal do Triângulo. Então, o que eu não queria, inclusive comentei com vocês aqui várias vezes, era exatamente essa judicialização que agora né, vai atrasar um pouco mais. Mas havendo um acordo, naturalmente que a gente consegue, pelo menos, cobrar do governo. Mas isso vai só atrasando, né? Isso 24, vai para 36 meses, e a gente pagando pedágio, sem ter o resultado que a gente espera. Mas vamos cobrar. Pessoal, pedir você para curtir essa página, você compartilhar essa página também, para a gente chamar mais pessoas e, naturalmente, levar essas informações para todos que estão ali. Portanto, a 262 está judicializada, uma notícia ruim para os mineiros, mas que eu espero esse ano a gente consiga, pelo menos, desfazer mais esse nó para facilitar a duplicação e termos estradas melhores em Minas Gerais. 381, que é a campeã dos nossos pedidos. 381, eu estive em Belo Oriente há mais ou menos umas 2 semanas. Na volta, pegamos uma chuva absurda, estouramos um pneu ali logo depois de Caeté, uma buraqueira impressionante. Quer dizer, hoje quem está passando pela 381 está numa revolta e com toda a razão. É uma estrada que está precisando da nossa atenção. Ali existem 2 trabalhos que estão sendo feitos. Primeiro, a questão dos trechos, dos lotes do governo que estão praticamente paralisados. Nós estamos cobrando do governo a liberação dos recursos do orçamento do ano passado para que os trechos tenham mais agilidade. Passado o período da chuva, é bem provável, e aqui eu estou trabalhando com a realidade, que a gente consiga fazer com que o governo adiante aqueles lotes, ou pelo menos a obra comece a andar mais. Pelo menos é um compromisso que a gente tem. O ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, já deu, inclusive, uma entrevista em um programa de televisão, dizendo que a 381 é prioridade para o governo federal em relação a Minas Gerais. E nós estamos cobrando dele essa decisão. O edital para a concessão da 381 está pronto e nós vamos cobrar para que até julho, no mais tardar agosto desse ano, nós tenhamos o edital colocado em asta pública para a escolha da empresa que vai cuidar da 381. Agora, quero deixar claro para vocês o seguinte: as obras físicas da 381 só começarão lá pelo ano de 2022. Elas não começarão no ano que vem. Por quê? A empresa que vai assumir
ela terá um tempo para produzir um projeto de estrada, de duplicação, de aproveitamento dos túneis e por aí vai. E são muitas obras de arte, muitas. Então, essa empresa terá pelo menos um ano para poder fazer. Ah, mas, Carlos Viana, olha, é assim que nós vamos ter que caminhar e vamos ter que conviver, é a nossa realidade. Então, pelo menos um ano essa empresa terá. Então, se nós estivermos lá para agosto do ano que vem, a empresa escolhida, ou seja, agosto do outro ano, a empresa é o prazo para que ela apresente o projeto final para a duplicação. Isso passa pela NTT, passa pelo governo, ou seja, eu não trabalho, e vou dizer claramente para vocês, com a possibilidade de obras de duplicação antes de 2022. Podem escrever isso aí. É o prazo que eu estimo que nós tenhamos, de fato, as primeiras obras na 381 até Governador Valadares e até a 101, depois de Viana, lá no Espírito Santo. Esse é o prazo que nós teremos. Sabe, não dá para trabalhar com dados diferentes, nem eu vou aqui querer criar uma expectativa em vocês falsa de prazo em relação a isso. Nós estamos conversando com o governo, está bem adiantada a proposta, de nós começarmos a duplicação da 381 por Belo Horizonte, ali pela saída já em Sabará, na Vila da Luz. Por quê? Porque ali é onde nós temos o maior gargalo quando as pessoas estão saindo da capital em direção a João Monlevade. Então, o governo federal está analisando, nós já conversamos com o governo estadual, que tem que entrar nesse assunto, como é o governo estadual quem vai ceder terrenos para que a empresa concessionária possa construir novas habitações para as milhares de famílias que estão ali na Vila da Luz e ao longo da 381. Essas pessoas, elas não podem ser jogadas ao relento, naturalmente, elas serão atendidas em um programa habitacional que está sendo definido, está na fase final do governo. O governo do estado de Minas Gerais entra com o terreno e o governo federal com o financiamento e a concessionária faz as casas e tira as famílias dali para que a duplicação possa acontecer. Portanto, paralelamente, nós estamos trabalhando nesse projeto da 381, são várias frentes que precisam ser trabalhadas e nós estamos acompanhando aqui em Brasília. Essa obra, para mim, gente, é prioridade. A 381 é um compromisso que eu tenho com aqueles que me elegeram senador, com Minas Gerais, porque ela é fundamental para várias regiões do nosso estado. Então, eu estou dando uma atenção muito grande a essa 381, é uma bandeira que eu estou carregando para que a gente possa ter aquela quantidade de mortes que a gente vê sendo na 381 reduzida e as famílias com viagens mais tranquilas. Posso pedir para você curtir a página, você que não curtiu ainda, você compartilhar com seus amigos, por favor, a nossa transmissão, porque isso ajuda muito todo o nosso trabalho. Né? Tem muitas pessoas pedindo a Leone Araújo, já respondi sobre a 381, obrigado, viu, Leone, para você. O Paulino Gomes está me cobrando aqui da 479, Liga Januária Brasília, que é a Chapada Gaúcha, né, Paulino? Olha, é um assunto que nós temos conversado, mas nós não temos ainda nenhuma possibilidade à vista do que vai acontecer. Eu tenho para o norte de Minas, e aqui é o Thales que me pergunta, uma boa notícia na questão do asfaltamento de Urucuia-Pintópolis e também a construção da ponte. Só que é o seguinte, se eu falar que está bem adiantado, o pessoal já está tão sofrido com as promessas que foram feitas na época que Fernando Pimentel era governador, foram lá, fizeram uma festa, soltaram foguete e o povo foi todo enganado. Então, há boas notícias, mas eu só vou anunciar quando, de fato, o papel estiver assinado. Tá bem, Thales? Aí eu vou anunciar. Falar, olha, aí eu vou lá em Pintópolis, São Francisco Urucuia, falar com as pessoas. Gente, eu trouxe aqui o papel assinado. Aí eu fico mais tranquilo de falar. Mas está bem adiantado essa questão das estradas para o norte de Minas, e em especial essa. A BR-135, no trecho lá Itacarambi, Manga, São João das Missões, um trechinho pequeno, 35 quilômetros. O Ministério da Infraestrutura tem um compromisso de asfaltar aquele trecho conosco. Compromisso que foi feito ano passado, está lá gravado, está tudo ok. Agora, nós estamos enfrentando uma dificuldade, que é chamada federalização da rodovia. O que é isso? Na época do Itamar Franco, olha onde está isso. A 135 foi entregue ao governo de Minas Gerais.
O governo federal, num convênio, pagou o Estado para poder manter a estrada e asfaltar. Minas não asfaltou a estrada, Itamar Franco brigou com o Fernando Henrique Cardoso, ficou aquela pirraça toda. Resultado, o pessoal lá ficou no prejuízo, aí foram lá um pessoal que pegaram os índios, falaram que não ia asfaltar, que os índios estavam sendo desrespeitados. Um absurdo. Essas coisas que o Brasil assiste, que só nos joga para trás. Agora, os índios que estão lá querem o asfaltamento, as cidades querem o asfaltamento, mas surgiu uma dificuldade. O governo federal já pagou pela estrada uma vez. Agora, observem, 35 quilômetros de uma estrada que tem 2.700 quilômetros em todo o país. O único trecho dela de chão é dentro de Minas Gerais, numa região que precisa do asfaltamento. É uma das coisas mais absurdas que a gente tem, infelizmente. Mas estamos buscando uma saída para que o asfalto seja feito ainda esse ano, como nos prometeu o ministro, e claro, com essas dificuldades todas. Né? Eu estou te falando, não é fácil não. A gente acha que pode resolver as coisas assim, ó, mas é uma burocracia, é uma coisa impressionante, mas tem que respeitar a lei, é dinheiro público, nós não podemos fazer nada diferentemente disso. Né? Vamos falar sobre a desaposentação, que interessa. A nossa emenda na reforma da Previdência, infelizmente, não foi aceita, foi derrubada. Né? O governo conseguiu derrubar, dizendo que a desaposentação não era, né, prioridade, aquela coisa toda, porque geraria despesas e tal. Mas isso a gente vem discutindo. Olha, a pessoa que paga depois de aposentado, ela tem que ter um novo critério. Então, hoje, na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado, foi aprovado um relatório de um projeto que veio da Câmara no ano passado. Por isso, inclusive, a gente não apresentou um novo, já havia um projeto em andamento aprovado na Câmara, ou seja, era para ser mais rápido no Senado, um projeto que prevê a desaposentação. O Supremo Tribunal Federal negou, dizendo que era preciso uma lei específica para que a desaposentação pudesse ser feita. Então, agora, nós estamos trabalhando. O relatório que foi aprovado na CAS faz uma mudança, um substitutivo, que você muda o que foi aprovado na Câmara. Então, tem que voltar para a Câmara, os deputados aprovando, isso volta para o Senado. Mas é um passo importante nessa questão da desaposentação, que nós estamos atentos aqui, não me esqueci, e estamos cobrando para que no futuro a gente possa ter novamente o benefício aos aposentados. Outra coisa importante é a questão da devolução do dinheiro para quem conseguiu as liminares. Você que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que conseguiu, naquela época, uma liminar, que mandou pagar, depois a Previdência ajuizou querendo receber de volta. Né? Bem, o Supremo Tribunal Federal disse que não, que o dinheiro que foi pago para quem já recebeu, não há como devolver, porque a pessoa é um aposentado, como é que vai ser? Vai ter que devolver como? Já gastou aquilo na sobrevivência. Uma decisão, pelo menos, sóbria do STF. Então, você que tem aí seu pai, sua mãe, você que é aposentado, que recebeu antecipadamente, pode ficar tranquilo, o Supremo já mandou que não vai cobrar de volta, o INSS não poderá tentar receber da pessoa a dívida pela justiça. Pelo menos uma tranquilidade para aqueles que já conseguiram no passado. Outro assunto importante, reforma tributária. Hoje foi instalado aqui no Congresso uma comissão mista especial para analisar a reforma tributária. São 25 senadores, 25 deputados. É grande porque o assunto é polêmico. A maioria dos membros, inclusive, de senadores e deputados do Nordeste. Por quê? Porque lá, geralmente, são os mais prejudicados, são os estados com menor arrecadação, eles têm que ficar mais atentos. As duas propostas que já estão em andamento aqui no Congresso de reforma tributária, elas são boas para Minas Gerais, ela não nos prejudica, a gente tem analisado aqui, não traz nenhum prejuízo a Minas, mas nós vamos ficar atentos, né, para poder não deixar o Estado perder ou deixar de perder. Qual é a grande dificuldade de uma reforma tributária? Você me pergunta assim, Carlos Viana, como é que pode, como é que vai ser? O grande problema, gente, vou tentar explicar. O que é reforma tributária? É você mudar os tributos, mudar os impostos. O Brasil tem imposto demais, cada hora uma coisa, uma legislação diferente. O empresário, muitas vezes, tem dificuldade de se manter em dia, é multado e por aí vai. Então, a ideia da reforma tributária
é simplificar a vida do empresário sem prejudicar a arrecadação e sem aumentar ou criar novos impostos. Mas por aí você pode entender a dificuldade. São 27 estados, incluindo Brasília. 27 legislações diferentes do ICMS, que é o imposto estadual. Como é que nós vamos fazer para poder juntar todo mundo num consenso? Esse é o grande desafio da reforma tributária, que eu sou membro, fui escalado aqui no Senado para acompanhar os estudos da reforma tributária, e nós vamos acompanhar com muita atenção o que vai se passar nos próximos dias. Não é um assunto fácil, a comissão tem 45 dias para analisar essa reforma e oferecer um relatório. O mais provável é que a gente comece a simplificar os impostos. Já seria um grande passo, mas um grande passo. Simplificar, porque nós temos PIS, COFINS, CSLL. A ideia é tentar juntar em um só, equilibrando tudo. Porque aí o setor de serviços, por exemplo, reclama que pode ser prejudicado. Aí vem a indústria, que quer uma desoneração maior. Tem a questão da folha de pagamento, e por aí vai. Há uma possibilidade de um imposto eletrônico, que já estão chamando de nova CPMF, não é. O imposto eletrônico poderia ser mais justo, porque você acabaria com a sonegação, mas não é um assunto fácil. Então, você, quando ouvir falar assim, reforma tributária, pode ter certeza que esse assunto está sendo discutido já vai para 30 anos, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Mas se a gente, pelo menos, simplificar os impostos, e a gente vai melhorar muito a vida do empresariado. Isso já ajuda demais o Brasil a, pelo menos, começar a ser um país mais fácil para a gente poder entender e sobreviver. São os 3 assuntos principais de hoje. Estou me perguntando sobre o metrô de Belo Horizonte, né? O metrô de Belo Horizonte, o dinheiro para o financiamento do metrô de Belo Horizonte virá da devolução das linhas férreas não utilizadas, das ferrovias que estão paradas. Pessoal de Betim, pessoal de Contagem estava reclamando comigo, Betim ficou para trás, Contagem prejudicado. É outro dinheiro, é outro acordo, que é a antecipação dos contratos das ferrovias que estão em uso. É outra história, não tem nada a ver. O que está proposto para Belo Horizonte é a empresa que não utilizou as ferrovias, devolveu essas ferrovias para o governo e vai pagar um determinado valor, a faixa aí de 8 a 10 bilhões, e 1,4 bilhão está prometido para Belo Horizonte. A primeira parcela dessa devolução já foi paga, está nos cofres do governo, ou seja, o dinheiro que pode financiar o metrô de Belo Horizonte já está com o governo federal, a primeira parcela. Nós estamos cobrando do Ministério da Infraestrutura o cumprimento da promessa de que nós tenhamos esse dinheiro garantido todos os meses no repasse, e isso fará com que a CPTU possa executar o projeto da linha 2 Calafate-Barreiro. Então, o dinheiro já está nos cofres do governo. A questão agora é o governo federal cumprir conosco a promessa de que vai financiar o metrô, como foi feito no ano passado e que está registrado. Foi feito ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi feito à bancada de deputados, foi feito a mim, lá no iniciozinho, já em fevereiro, na primeira reunião que eu tive com o Ministério da Infraestrutura. Agora nós temos que cobrar em relação a isso. Pelo menos é só o governo cumprir a promessa dele. Sobre a privatização da CBTU, o BNDES já está estudando a melhor forma de privatizar a empresa ou não. O mais provável é que ela será privatizada, qual é o modelo de financiamento, de trabalho, por aí vai. Mas é o resultado de um assunto que nós teremos de fazer com muita tranquilidade, porque é um modal importante para nós em Belo Horizonte. Então, ok? Muita gente não acreditava. E às vezes a pessoa me escreve assim, eu estou cansado dessa história, eu também estou. Mas essa história do Barreiro, eu não estou querendo mais ouvir. Não, eu quero ouvir muito sobre essa história, mas eu quero resolver o problema. E eu estou trabalhando para a gente poder resolver o problema. O dinheiro, o financiamento já está garantido, que é dinheiro que vem da iniciativa privada. Agora, o governo federal tem que cumprir conosco o que foi acertado. Se falar assim, olha, está feito aqui, vai ser colocado o dinheiro, pronto, acabou. A CBTU pode fazer e em 2 anos a gente já pode ter os primeiros levantamentos todos e a obra resolvida com mais facilidade, num prazo até de 36 meses, uma linha 2 funcionando. Temos que ter paciência,
mas pelo menos já demos um passo, já andamos, né, como a gente gostaria. Outro ponto importante aqui, as cidades banhadas pelo Lago de Furnas. São 39 cidades, Formiga é uma delas, Guapé, Três Pontas, ali vai Nepomuceno dali para baixo. São 39 cidades que têm um problema com o Lago de Furnas e que, naturalmente, estão pedindo ajuda para subir o nível do lago. Por que com tanta chuva que nós estamos tendo, o Lago de Furnas está baixo? Porque existe uma hidrovia lá em São Paulo que precisa do lago lá no Tietê para poder manter a hidrovia funcionando. Tem uma obra que tem que ser feita lá, não foi feita e Minas Gerais está sofrendo com isso, as cidades estão perdendo receita para trabalhar. Há um grande movimento arquitetado pelas cidades todas. Meu companheiro, que é o Cássio Soares, que é um deputado estadual lá da região de Cássia, Três Pontas, tem trabalhado muito sobre esse assunto. E nós tivemos uma conversa aqui em Brasília com a articulação do governo federal. E nós já temos um compromisso do governo federal, que está sensibilizado, de levar essa questão para a reunião ministerial, para que a gente possa encontrar uma solução, pelo menos equilibrada, para o Lago de Furnas, que está muito baixo. As pessoas estão perguntando, mas por que esse lago está baixo desse jeito, sendo que está chovendo tanto? É porque eles dão vazão para poder, em São Paulo, ter o escoamento e manter a hidrovia em funcionamento, prejudicando a nós. Então, já há uma sensibilidade por parte do governo federal, do Palácio do Planalto, para que a gente possa resolver essa questão de Furnas também o mais rápido possível. Aqui a Rejane está me falando que a reforma tributária está assustando os mineiros, por isso é bom explicar, mas não tem susto. A preocupação nossa, Rejane, é só não deixar criar imposto novo, assim, no sentido de aumentar a carga tributária. Imposto novo a gente pode até criar, se ele for mais justo, se ele acabar com a sonegação, ou pelo menos reduzir os sonegadores, e não ser pesado para as famílias que já pesam muito, aí a gente cria outro. Porque hoje no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga proporcionalmente mais imposto que qualquer outro trabalhador que tenha rendas maiores. Porque a pessoa que ganha até 2 salários mínimos gasta mais com a cesta básica, e a cesta básica é muito tributada em nosso país. Então é preciso que a gente desonere a cesta básica, que a gente trabalhe também a desoneração de parte das empresas, facilitando para gerar empregos e renda. Agora, eu ouvi essa semana um comentário que parei para pensar bastante e realmente é de se pensar. Nós fizemos uma reforma da Previdência que o povo está pagando a conta. Nós estamos pagando a conta, porque eu também contribuo com o INSS. Né? Já há 37 anos sou contribuinte do INSS. O povo pagou, porque a reforma da Previdência veio no bolso do trabalhador, na vida do trabalhador. Agora, a reforma tributária, os empresários não podem querer desonerar os impostos e jogar em cima da população novamente. Os empresários têm que dar também uma contribuição em relação ao país. Concordam comigo? Pode ser que muita gente que trabalha, que é empresário, fale, não, já pagamos muito. Não. Se a reforma da Previdência, nós exigimos muito sacrifício do trabalhador para se aposentar com 65 anos, para aquele que está aí com 50 e poucos anos de idade, como eu, antes dos 60, vai ter que trabalhar mais 8 anos para poder atingir. Nós temos que, o empresariado também tem que dar a sua contribuição. Claro que a gente tem que pesar muito para não inviabilizar os negócios, mas também cada um tem que ser chamado à sua responsabilidade nesse assunto. Pedir, você pode compartilhar essa página, curtir, por favor, se estiver gostando, para que a gente possa ter assim mais pessoas fazendo a divulgação. Estão surgindo aqui algumas perguntas. A questão, por exemplo, o Edivar está me perguntando sobre a reconstrução das cidades acabadas pelas enchentes. O Edivar, os prefeitos que decretaram calamidade, eles devem fazer um levantamento e colocar os projetos no Ministério do Desenvolvimento Regional para a liberação dos recursos. Antigamente, o prefeito decretava estado de calamidade ou de emergência e o dinheiro era liberado para depois prestar conta. Sabe o que acontecia? O dinheiro sumia, ninguém prestava conta de nada e não resolvia o problema da chuva. Então, foi feita uma inversão. O prefeito apresenta o problema, é a ponte que caiu, é a estrada que destruiu, ele vai lá e faz um projeto todo especificado e apresenta, e o Ministério... Por exemplo, Belo Horizonte já recebeu
quase 8 milhões de reais para a reconstrução das ruas. É pouco, mas já é o que está sendo apresentado e está sendo trabalhado para resolver. Isso são questões que a gente tem que fazer, deixar claro, porque o dinheiro está lá, tem 1 bilhão, mas os prefeitos têm que apresentar projetos. É dinheiro público, gente. Não pode chegar lá, eu estou precisando aqui de 1 milhão, porque... Não, apresenta, tem que apresentar. E muitas vezes as prefeituras não conseguem comprovar de fato aquilo que foi colocado. E tem um outro lado também. Às vezes é uma situação tão emergencial que o prefeito tem que desembolsar o dinheiro e fazer o pagamento ali para... Esse dinheiro não é reembolsado. Isso é um problema que a gente precisa discutir. Se o prefeito gastou de imediato, ele já resolveu o problema, mas ele pode pedir um reembolso dessa história. E o governo federal não entende assim. Ele entende somente o que vai ser executado futuramente e que acaba deixando as prefeituras numa situação difícil. O Ederson, sobre o ICMS da gasolina em Minas Gerais. Doutor Ederson, essa questão do ICMS é um problema. Vocês acompanharam aí recentemente, o presidente falou, os governadores responderam, você não tem como reduzir imposto no momento em que você tem déficit com dinheiro. É a verdade. Eu poderia virar aqui e falar assim, gente, vai reduzir, porque não tem como. É preciso responsabilidade e equilíbrio. Isso tem que ser feito num estudo no país para que a gente possa ter uma gasolina mais em conta em todos nós aqui. Não é essa história de chegar lá e dar uma canetada, falar assim, vou reduzir aqui. Não funciona dessa maneira. Sabe, inclusive, legalmente, a gente precisa ter muita responsabilidade para todos aqui. Muito bem. Quero agradecer, vamos descansar um pouquinho. Obrigado, peço desculpas por ter começado atrasado, né, na minha ignorância aqui de Facebook, mas o pessoal do Instagram, meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E breve nós voltaremos, se Deus quiser, a trazer outras notícias boas para a nossa Minas Gerais, tá bem? Um grande abraço, boa noite, bom descanso. Me permito que Deus abençoe a cada uma, sua família, abençoe você com uma noite de sono, de conforto, de paz, de tranquilidade. Tá? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço.